Olá, tudo bem? Meu nome é Edilson Edio. Vamos lá para a terceira parte dessa série que estou fazendo para nós sairmos da mediocridade. Primeiro, tem que entender que a gente vai ser diferente. Então vamos lá. Ser diferente nos torna estranho aos comuns. Pensa comigo, pensa. Nós vivemos numa época de exclusividades, imitações, plágios e padronizações dos nichos sociais. Nossa, imagina, para a gente entrar num nicho social é complicado. Ser diferente é uma forma de sentirmos especiais diante da vida. É tipo pertencer sem pertencer. A gente sente assim que a gente pertence e não pertence àquele lugar. Por exemplo, sou brasileiro, mas não me sinto à vontade em determinados meios onde estão alguns brasileiros. Eu sei que sou considerado brasileiro. Por quê? Porque eu não me enquadro naquele tipo de comportamento. Isso talvez aconteça com você também. É um sentimento comum, eu acredito. O choque cultural nos torna o estranho, que eu posso falar com propriedade sobre isso, porque eu moro no estrangeiro. E até a palavra estrangeiro, o estranho, olha, bateu, né? Ao invadir um nicho social, muitos de nós perdemos a nossa essência, só para se encaixar no meio. Porque assim, a gente acaba assimilando um pouco da cultura local, do local que a gente vai, para a gente se sentir mais integrado àquela sociedade, ou aquele meio, aquele âmbito. É comum a gente acabar assimilando um pouco da linguagem daqueles que a gente trabalha, com quem a gente convive. Por quê? Para criar uma certa sintonia e identidade. Seja por necessidade, seja por medo, a vontade de uma maioria sempre vai sufocar a nossa essência. Chato isso, né? É complicado. Só que infelizmente, nossas íntimas vontades, nossos íntimos desejos de sermos diferentes, exclusivos, acaba se perdendo. A gente deixa de ser quem a gente realmente é para se tornar aquilo que o outro espera que a gente seja. Então eu acho muito horrível a gente viver pela opinião do outro. A gente perde um pouco de nós mesmos. Entender o que nos faz diferente é um estado de consciência. Eu acredito muito nisso. Se algo estranho, se algo é estranho potencialmente, eu acho que isso desperta no outro um alarme natural. Olha, aquilo é diferente. Ah, será que é legal? Não, eu acho que não, hein? Porque a gente julga o tempo todo aquilo que é diferente, aquilo que é esquisito, aquilo que é desconfortante. Então eu acredito que a gente precisa ser um pouco mais humilde, prudente, respeitoso, para não tornar desconfortável a nossa vida num nicho social. E vice-versa, as pessoas que estão naquele nicho também deveriam aprender a respeitar um pouco mais aquilo que considera diferente. Só que a realidade não é muito bem assim, né? Há diferenças que são consideradas realmente péssimas, penso eu. Por exemplo, a gente não pode fechar os olhos para isso. Não é fácil. Pelo fato de que certas situações acabam nos definindo. As pessoas nos julgam a partir das nossas atitudes. E às vezes julgam muito mal. E é ruim quando a gente começa a receber esse tipo de rótulo. Que daí vem lá o palhaço, ali vem o tiozão do churrasco, ali vem o xarope, o chato. E disso para pior, né? Os adjetivos só vão piorando. Conforme o julgamento vai sendo cada vez mais cruel e desrespeitoso para com o diferente. Então eu penso que é complicado, né, a gente falar sobre isso, porque as pessoas infelizmente julgam. Eu espero que não seja essa a tua posição hoje. Eu vou falar uma coisa para você bem sério. Não sinta dó nem pena de si mesmo por ser diferente, nem mesmo por ser rotulado. Falo por experiência própria. Porque apenas siga em frente com coragem, com determinação, com suas atitudes mais íntegras o possível. Sabe por quê? Porque as pessoas passam, o tempo passa, as pessoas esquecem, mas a sua integridade é o que vai definir, é a sua integridade, a minha integridade, a nossa integridade que vai definir quem realmente somos. E não aquilo, nossos erros do passado. Erros são erros, todo mundo erra, errar é humano. As diferenças culturais, com o tempo, elas também mudam. Então é tudo muito dinâmico. Então, assim, o ser humano ele é um
são conflitantes em si mesmo, em sua natureza própria. Vive os conflitos todos os dias, conflitos de morais, conflitos de comportamento ético, conflitos linguísticos. Então, aprenda a aceitar com o máximo de respeito muitas coisas. Porque quanto mais a gente se torna cosmopolita, as diferenças acabam passando despercebida. Porque, já está acostumado com a diferença. Mas um povo local que não está muito acostumado com coisas muito diferentes, eles tendem a ser um pouco mais preconceituosos. Por exemplo, se eu falar uma palavra em inglês, muitos vão falar assim, eu odeio escutar quando alguém fala inglês certinho. Eu odeio quando alguém fala uma palavra estrangeira, odeio anglicismo. Ai, que idiotice, não precisa. Por quê? A pessoa ela quer ser conservadora na língua, só que ela não percebe que ela fala o próprio português errado. Por quê? A hipocrisia é assim, ela tá o tempo todo em nosso meio. Só que a gente tem que aprender a conviver, relevar um monte de coisa para não criar atrito. Eu acho besteira. Nem tudo que é considerado estranheza é de fato ruim. Pensa comigo, pensa. Possuir um discernimento é fundamental para não deixarmos as nossas diferenças em prol de uma subjeição, para a gente não ficar subjugado pela vontade da maioria. Penso que nós, seres humanos, a gente tem algumas diferenças que podem beneficiar tanto a nós quanto aos outros. Nós podemos oferecer aquele diferencial que o mundo precisa, o que o momento precisa. Quantas vezes já consegui resolver alguns problemas que as pessoas estavam pensando dentro de uma caixinha assim, não, faz diferente, acabou. Uma vez eu vi um pessoal discutindo sobre horário de trabalho. Vai estourar meu horário de trabalho, aí não sei o que vai acontecer, vai passar, vão encher meu saco. Eu falei assim, vai passar quantas horas do seu horário de trabalho? Vai passar 3 horas do meu horário de trabalho. E tava uma discussão, mais de 5 minutos, o pessoal discutindo num canto lá. Falei, eu cheguei e perguntei, o que aconteceu, né? Vai estourar, vai passar 3 horas do meu horário de trabalho, aí vão... Falei, fala o seguinte, vai embora 3 horas mais cedo. É assim que funciona, é simples, né? Se extrapolou num dia, conserta no outro, não sei, às vezes o óbvio é difícil de enxergar. Mas vamos voltar para a estranheza, né? Como benefício. Muitos vão querer nos subjugar, nos condicionar uma doutrinação de comportamento, trazer a gente para aquele nicho de uma forma muito forçada. Então, assim, existem os estereótipos? Existem. As pessoas, elas, às vezes, se transvestem dos seus estereótipos. Por quê? Para fazer parte de um nicho. E é mais fácil fazer alguém se estereotipar assim do que simplesmente aceitar a pessoa do jeito que ela é. Então, porque ninguém gosta da pessoa inadequada naquele meio, né? Então, assim, é claro que há excessos muitas vezes das pessoas diferentes, mas daí a gente chama isso de excentricidade. Mas vamos voltar para a estranheza que dá para aceitar, né? Que o jogo humano ele é complexamente ingênuo ou preconceituoso no meio popular, assim. Pensa comigo. Tudo o que ouvimos a respeito de alguém ou de algo nem sempre são fatos. Presta atenção. E nem sempre estão alinhados com a realidade. Geralmente são esboços de opiniões ou provavelmente vai ser fofoca. Tudo que nós vemos são perspectivas, são pontos de vista, ângulos, muitas vezes até pontos cegos, né? E não passam de meras interpretações pessoais a partir daquilo que a gente construiu ao longo da vida, como ideia, como sentido para as coisas. E a gente acredita que nossas percepções são a realidade. Nem tudo a gente percebe. Nem tudo as outras pessoas ao nosso redor percebem. E quanto mais a gente busca conhecer um pouco mais de algumas coisas, a nossa visão de perspectiva ela aumenta um pouco. Enquanto mais pontos de vista a gente enxerga, maior é a nossa percepção que nos aproxima da realidade. Mas não é a realidade em si, mas é um esboço um pouco mais fidedigno da realidade. Na falta de assunto, pensa comigo, os populares, as pessoas nichadas, elas tendem a aumentar um pouco as ideias ali, inventam ou aumentam uma situação ou um ocorrido. Para quê? Para render um pouco mais assunto, para render atenção para si. Daí vem as confusões, as tempestades, o julgo pessoal, os preconceitos se manifestando. Eu digo que são tempestades num copo d'água. Mas, para ficar mais interessante, eu gosto de citar uma amiga minha que é advogada, que ela fala:
fazendo tempestade numa tampinha de xarope. Mas é. Há pessoas que nascem só para causar, nascem só para atormentar a vida dos outros. Espero que não seja o seu caso. Espero que não seja o teu caso mesmo. Então, sim, são pessoas que trazem destruições morais aos outros, trazem prejuízos físicos, financeiros, de toda espécie, até prejuízo emocional para outra pessoa. Eu não desejo isso na conta de maldade de ninguém. Então, eu penso que a gente tem que buscar ser diferente, mas sem ser assim destrutivo aos outros. Aceitar a nossa diferença, aceitar que nós não somos iguais, porque a gente pensa muito diferente, temos perspectivas, pontos de vista bem diferentes uns dos outros, e a gente pode conviver com isso, porque às vezes pensar fora da caixa, ser um pouco outside, pode ser a solução, porque se a gente faz tudo igual, do mesmo jeito, como é que a gente vai colher resultados diferentes? Não tem como. Não tem como, fora da diversidade. Então, assim, ser diferente é tentar uma coisa nova, é tentar algo que possa nos surpreender. Todos os avanços, todos os progressos, eles provêm de alguém que pensa diferente. Então, assim, ser diferente não é ruim. É ruim se você leva isso às consequências que podem trazer mal a outras pessoas. Então, assim, tenha coragem. Tenha coragem de ser diferente, busque a diferença, mas não busque prejudicar o seu semelhante. Isso aí. Fica com Deus, um grande abraço. Tchau, tchau. Respeito é bom, concordar não é regra. Fica com Deus.